Dia 1 de outubro é dia de eleições autárquicas. Até lá, o Terras de Gaia dará a conhecer as ideias e propostas dos candidatos à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Hoje apresentamos a todos os gaenses a entrevista ao candidato da coligação do PSD-CDS-PP, José Cancela Moura. José Cancela Moura, quais são os principais objetivos da sua candidatura à Câmara de Gaia? Os nossos grandes objetivos é, sobretudo, apresentarmos uma candidatura de grande credibilização da nossa atividade política. Temos vivido tempos, na nossa ótica, bastante conturbados, muito críticos da atuação, da participação cívica dos políticos, e o primeiro objetivo foi constituir uma candidatura de cidadãos comuns, de gente que eu considero ser gente normal, que conhece bem o nosso cotidiano, independente da política, dos lugares a que se candidata, verdadeiramente comprometidos com a nossa sociedade civil, com as pessoas, com as instituições, mas naturalmente descomprometidos do lugar a que se candidatam. São verdadeiros cidadãos, são independentes, acabam por ter reconhecimentos e méritos pessoais e profissionais e, portanto, o grande objetivo é esse. Por outro lado, do ponto de vista do objetivo propriamente dito, é ganhar as eleições, reganhar para Vila Nova de Gaia um tempo de desenvolvimento que esteve parado durante os últimos 4 anos. Nós entendemos que Gaia está neste momento numa espécie de intervalo de um ciclo virtuoso de desenvolvimento de 16 anos, que é o legado autárquico que a coligação representa em Vila Nova de Gaia. Quais são, ou de que forma pretendem fazer, por exemplo, diminuir as assimetrias existentes entre Gaia Interior e Gaia Centro / Zona Ribeirinha? É uma questão muito bem colocada, porque uma dos objetivos, ou das propostas, ou das premissas com que este Presidente de Câmara brindou o Conselho, foram com críticas relativas exatamente a essas assimetrias. Eu sou natural e residente de uma parte do Conselho, das que se situa mais longe da sede do Conselho, e, portanto, do interior profundo do Conselho. Sei bem o valor que tenho que dar, porque somos gente que tem que reclamar 3 vezes mais, trabalhar 5 vezes mais, para ter aquilo que existe na orla marítima ou no centro da cidade. E, portanto, sei bem dar valor àquilo que vai ser necessário fazer para se aproximar o interior do litoral, ou pelo menos minimizar essas assimetrias. Na nossa ótica, por exemplo, as Encostas do Douro, que é um projeto de requalificação de toda a orla fluvial, em vez de ter começado na Ponte de Dom Luís, deveria ter começado em Elver. Seria uma forma, seria um sinal de nós darmos uma prioridade àquilo que verdadeiramente interessa em Gaia. Julgo que o processo de agregação de freguesias acabou por tornar aquela parte do Conselho ainda mais desertificada, uma área geográfica incomensuravelmente grande, maior que todo o Conselho de Espinho, e, portanto, eu julgo que seria muito importante dar este sinal, começar a requalificação ao contrário, não do centro da cidade para o interior, mas do interior para o centro da cidade. Era um dos exemplos. Um outro tem a ver com a questão da mobilidade. Nós teremos que ver nesta adesão, a municipalização dos STCP, uma oportunidade para o município criar condições para que aquela parte do Conselho não seja discriminada do ponto de vista dos transportes. Nós estamos a falar em Elver ou em Sandim de um bilhete, a bilhética que se utiliza neste momento poderá chegar quase aos 6 euros de Sandim até ao Porto, vinda ao Porto, de ida e volta, e, portanto, isto é absolutamente escandaloso do ponto de vista do preço, bem como também é escandaloso serem servidas, ou ser servido neste momento por uma empresa privada que tem um monopólio completo de todos os transportes daquela área do Conselho. Temos que ver nesta municipalização dos STCP uma oportunidade para criarmos novas linhas, para criarmos, se for caso disso, uma rede municipal de transportes onde eles não existam, ou pelo menos minimizar este impacto negativo que tem nas pessoas, nas famílias, na sua deslocação para o trabalho. Estamos a falar das pessoas mais carenciadas e isso seria muito importante. Uma outra questão que temos que combater pela interioridade tem a ver com uma proposta que nós temos, que tem a ver com a coesão territorial que teremos que dar ao Conselho, e esta minimização da assimetria entre o litoral e o interior tem a ver com isso. Era criar condições para não haver... Eu não falava em info-exclusão, mas aquela parte do Conselho, por exemplo, tem falhas gravíssimas de comunicação, tem falhas gravíssimas de sinal de telecomunicações. Nós temos uma proposta no sentido
de podermos imediatamente caminhar para, por exemplo, a implementação do Wi-Fi gratuito nos centros cívicos das várias freguesias, em alguns espaços e equipamentos públicos, que podem minimizar este impacto negativo que até as telecomunicações têm naquela parte do concelho. É absolutamente inconcebível que a 17 km da sede do concelho haja situações graves de falha de sinal, quer ao nível da televisão, quer ao nível da internet, que não são, e do próprio telemóvel, que não são naturalmente compatíveis com as novas tecnologias, tal como as conhecemos. Ao nível da ação social, que propostas tem para apresentar? Ao nível da ação social, eu julgo que será muito importante repensar, porque a Segurança Social neste momento tem congelados praticamente todos os protocolos com as IPSS. O único alívio que existiu foi, no fundo, o número de utentes ou aqueles que podem ser incluídos, por exemplo, em termos de espaços e equipamentos públicos, e, portanto, isso aliviou um pouco os protocolos, mas julgo que urge que o Governo liberte um pouco esta pressão sobre as IPSS para que, em termos dessas IPSS, possa haver uma resposta social mais efetiva. Eu julgo que quer a infância, mas agora muito mais a cuidado, a terceira idade, deveria merecer de nós um cuidado especial. O Concelho, tal como todo do país, está, de facto, a envelhecer aceleradamente e nós teríamos que ter respostas sociais, sobretudo ao nível da terceira idade, que nos permitisse, por exemplo, que isso é uma das coisas que eu acho ainda mais importante que os próprios cuidados continuados, tem a ver com os centros de noite, que era uma ideia que poderia aliviar as famílias, aliviar, no fundo, as necessidades dos mais idosos e que nos poderia permitir uma qualidade de vida para aqueles que neste momento estão na terceira idade. E isso teria que ser repensado em parceria com as IPSS, porque o município não pode dar resposta a tudo, mas eu julgo que deveria haver um esforço de investimento nesta área, sobretudo, destas respostas sociais, bem como o próprio apoio domiciliário, que vai muito para além dos centros de dia e todas as outras valências que possam existir. Julgo que estas duas valências, quer os apoios domiciliários, quer estes centros de noite, poderiam ser medidas de complementaridade para aquilo que já existe. O Concelho, isto é uma daquelas áreas da ação social que julgo que quanto mais se faz, mais haverá para fazer. Ou a educação, a saúde, quer a educação, quer a saúde, quer a justiça para o Governo, são áreas onde, de facto, deverá haver um trabalho de todos os dias. E nós aqui, julgo, para o município, ao nível da ação social, teremos que encarar essa política exatamente dessa mesma forma. Não há trabalho acabado. Há trabalho que deve ser permanente, regular, continuado, e um trabalho de proximidade que aproxime, no fundo, os cidadãos, não só do Estado. E eu aqui só um parênteses, com isto quero dizer que estas parcerias não podem, como às vezes acontece, criar situações de alguma nebulosidade das relações do próprio município com as próprias instituições e, portanto, também faço aqui um apelo à independência de funcionamento destas instituições, porque isso vai credibilizar a ação que essas instituições depois terão na nossa sociedade civil. Uma área tão importante como já referiu, a educação, o que é que mais o preocupa? Eu, neste momento, julgo que, ao nível da educação, o nosso legado autárquico levou a que grande parte de todo o parque escolar estivesse perfeitamente requalificado. Durante 16 anos foi possível que as nossas escolas ganhassem uma qualidade quase de excelência. Os próprios quadros virtuais, as próprias aulas de inglês que se anteciparam ao Governo, as próprias medidas que foram tomadas para a oferta dos livros escolares. Eu aqui era capaz de introduzir uma marca diferenciadora, tentando que os livros escolares fossem oferecidos a mais ou durante mais anos, mas a pessoas mais carenciadas, criando aqui uma discriminação positiva para quem pode contribuir para quem tem menos, que eu julgo que era positivo. E, por exemplo, nesta área, julgo que deveria ser repensado todo o programa que a Câmara neste momento tem, e é o Gaia Aprende Mais, sobretudo do ponto de vista pedagógico e sobretudo do ponto de vista social. Tem havido muitas queixas daquilo que me é dado a conhecer sobre a qualidade da monitorização e também da lecionação de algumas matérias neste programa. Julgo que não é clara a forma como são apoiados os mais carenciados, porque isto implica uma taxa de inscrição, um seguro e, naturalmente, havendo incumprimento,
não se saberá bem quem é que vai assegurar esse incumprimento. Aqui lembro que no ensino básico em Gaia os alunos serão cerca de 10 mil e, portanto, 50% desses 10 mil serão alunos de escalão A e B, portanto, carenciados, e acho que deveriam merecer uma atenção especial, porque este apoio às famílias em horário que não é naturalmente escolar mereceria naturalmente um cuidado especial. Do ponto de vista pedagógico, merece-nos preocupação o facto deste programa ir das 7h30 da manhã às 7h30 da tarde. Isto significa que, em tese, poderá haver crianças que estão 12 horas no mesmo local. A nós parece-nos que deveria merecer uma reanálise, sobretudo a forma como estará a ser implementado este programa. Por outro lado, dizer que julgo que este programa acaba por ter gastos ou uns custos municipais, em termos de impacto orçamental, muito grandes, face aos resultados que neste momento estão a ser alcançados. Isto é, está-se a gastar demasiado dinheiro, julgo que neste momento estaremos entre os 600 e os 800 mil euros anuais, para uma cobertura de uma população estudantil que não ultrapassará com certeza, ou não chegará aos 20% de todos os alunos de ensino básico. Tudo isto devia ser repensado. Cancela Moura, de forma muito sucinta, qual é a sua principal bandeira? Nós não temos uma bandeira absolutamente fundamental. Nós sabemos que a população está muito focada neste momento nas questões da mobilidade e nós achamos que isso será muito pertinente. E também, a par disto, a questão do turismo, que deveria ser diversificado. Quanto à mobilidade, a nós parece-nos que a construção, retomar o projeto da Ponte Pedonal desde a Praça do Cubo, da Praça da Ribeira, a Praça do Cubo, para o Cais de Gaia seria fundamental. O projeto existe, é do professor Adão da Fonseca. O impacto orçamental que isto poderia ter poderia ser entre os 5, os 7 e os 10 milhões de euros, que poderia até ser acomodado, mas naturalmente existem candidaturas, mas poderia ser acomodado com algum impacto no próprio orçamento municipal. Traria gente ao próprio Cais de Gaia, iria revitalizar ou dinamizar o comércio local, iria valorizar o nosso centro histórico e até julgo que ajudaria um pouco à candidatura das Cabos a Património Mundial. Julgo que, de algum modo, isto estaria também inerente aos 1,5 milhão de turistas que se estima que nos visitem, mas que estão muito concentrados nas Cabos, e que nós proporíamos a criação de um shuttle entre a Ponte Dom Luís e a Praia da Granja, com ligações regulares, quiçá para já a título experimental, quiçá também em termos sazonais, mas que permitiria, no fundo, que os turistas conhecessem a Costa de Mar, que são 18 km, com bandeiras azuis, e que naturalmente ficam às vezes confinados à própria Avenida Diogo Leite, e portanto seria muito importante nós darmos a conhecer o que melhor termos para oferecer, e isto poderia ser muito importante. Na mesma senda, nós proporíamos a criação de roteiros de património e património arquitetónico e histórico, como o Mosteiro de Grejó, como o Mosteiro de Pedroso, que poderiam estar inseridos em roteiros turísticos um bocadinho mais abrangentes da nossa realidade cultural e para, no fundo, diversificar esse turismo. Relativamente à mobilidade, gostaríamos de retomar a VL3, que é a Avenida da República até ao mar. É um projeto que foi interrompido nos últimos anos, não lhe conhecemos naturalmente neste momento nenhuma iniciativa. Seria fundamental para criar um novo centro de negócios. Isto poderia ser feito com algumas parcerias público-privadas, com a construção ou com a permuta com alguma potencialidade construtiva, ligaria Santo Ovídio à Madalena, na parte final a derivar para o Centro de Reabilitação do Norte, que é uma unidade de saúde muito importante neste momento para todo o norte do país, e que seria uma forma de nós criarmos um novo canal, uma nova oportunidade de negócios fora das cidades do Porto e de Gaia. Para rematar, e de forma muito breve, qual seria o resultado que o deixaria satisfeito na noite de 1 de outubro? Ganhar. Só? Independentemente disso, o nosso cenário é ganhar. Julgo que Gaia terá tudo a ganhar, porque se quiserem escolher pessoas importantes ou pessoas que querem a manutenção do poder a todo custo, até trocando convicções por lugares, terão que votar no Partido Socialista. Se quiserem pessoas que são cidadãos autênticos, pessoas que conhecem o dia-a-dia de Gaia e que estão dispostas a fazer a sua participação cívica pautada por valores e por princípios e retomar o ciclo de desenvolvimento que nós temos, terão que votar em nós, porque julgo que é a única forma de Gaia poder afirmar-se novamente no contexto da área metropolitana e no panorama nacional. Obrigada.
Estas as ideias e propostas da coligação Gaia de Novo à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.